Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que está entrando pela primeira vez no canal, curte o vídeo, assiste até o final, comenta se gostou e se inscreve para mais conteúdos como esse. Hoje o tema do vídeo vai ser algo interessante. A gente vai discutir sobre algo que está aparecendo muito nos meios de comunicação, na televisão, nos jornais, nas redes sociais, que é a fuga da geração Z, geração a qual eu faço parte, de ser mão de obra nas grandes empresas. Por que esse fenômeno atual está acontecendo? Essa é uma crítica que muitos empresários estão fazendo a essa atual geração, uma geração que vive baseada nas redes sociais, baseada na internet, baseada na conectividade, mas não existe uma reflexão por trás disso, do porquê isso está ocorrendo na nossa história, na nossa sociedade, inclusive no Brasil, com grande força, com grande expressividade. Vamos tentar entender essa questão sobre o ponto de vista do empresário, do dono da empresa e do funcionário. Por que determinadas coisas estão acontecendo com a geração Z? A geração Z, para quem não sabe, é a geração que começa ali a partir de 1996. Percebemos, através dos discursos dos grandes empresários, dos donos de empresa, que a principal preocupação dos seus discursos ou dos seus argumentos, das suas falas, nos grandes meios de comunicação, seria em relação à manutenção dos seus lucros. Claro, como dono de empresa, a preocupação central deles é com a própria empresa deles, que seriam seus próprios sonhos. Vamos então tentar entender sobre esses dois pontos de vista, essas duas perspectivas diferentes, sobre por que determinadas coisas estão acontecendo com a geração Z. Por que a geração Z está sendo conhecida como uma geração nem estuda e nem trabalha. Um dos principais pontos que os empresários colocam é a falta de qualificação dos funcionários, a falta de qualificação da geração Z. Bem, a gente pode entender isso por dois motivos. O primeiro seria aí a falta de um estudo de qualidade, onde a maioria da população vem de um estudo de escola pública, um estudo defasado, um estudo que não privilegia a prática, um estudo que é só teoria. E essa teoria não se reflete em uma prática de qualidade, não se reflete em alguém com uma prática profissional boa. A falta de qualificação é sim um dos principais motivos e uma das principais queixas dos donos das grandes empresas, das grandes, médias e das pequenas empresas. Mas como o jovem vai ter qualificação se a principal exigência para o cargo de trabalho é a experiência? Mas para ter experiência é necessário ter experiência. E se você entra muito novo no mercado de trabalho, muitas vezes como primeiro emprego, você não tem experiência nenhuma. Então isso é algo preocupante, algo que tem que ser levado em conta na reflexão. Uma outra coisa que eu vejo, aconteceu comigo, como funcionário e como alguém que já trabalhou na escala 6x1, na CLT, é que muitos empresários, isso vai desde os pequenos até os grandes, acreditam que por eles estar te empregando, por eles estarem te pagando ali um salário fixo mensal, eles seriam donos de você, ou como se você fosse uma propriedade da empresa. Você não é só um funcionário. Muitos empresários acreditam que você é uma propriedade da empresa, um produto como outro qualquer, que pode ser trocado, comercializado, vendido, você vira uma propriedade. E isso é uma coisa que muitos funcionários percebem, que o patrão quer ser dono dos seus horários. O patrão, ele quer ser dono de você, como se você fosse um escravo, como se você fosse uma propriedade. E muitos patrões querem que o sonho dele, de que a empresa tem que ser o foco central da vida, tem que sair dele e ir para o funcionário também. O funcionário tem que colocar a empresa acima de tudo, acima da vida, acima dos seus sonhos, acima das conquistas que ele almeja, acima da própria família, acima do bem-estar pessoal, acima de qualquer coisa. Ou seja, o empresário quer que aquele sonho que ele tem de transformar a pequena empresa dele em uma empresa gigante seja do funcionário. Mas ele não percebe que
O salário que ele paga é único e exclusivamente para o funcionário trabalhar aquele horário, das 8 horas de carga trabalhista que ele tem. O salário é para isso, para fazer o funcionário trabalhar 100% nesse horário. Mas muitos patrões querem que o funcionário trabalhe aí 200%, 300%, trabalhe por 2, por 3, cubra a folga de um, cubra a folga de outro. Outro ponto relevante é a crítica sobre hora extra, que os patrões reclamam, que muitos enxergam que a hora extra seria ali uma espécie de experiência para o funcionário estar adquirindo conhecimento dentro da empresa. Mas isso é uma visão completamente errada, porque da onde já se viu a ideia de hora extra, ou ser um trabalho extra, fora do seu expediente, ser algo para conhecimento. Se é trabalho extra, consequentemente deveria ser salário extra. Mas muitos patrões não acreditam nisso. Tem essa visão de que a empresa está te dando a oportunidade dos sonhos, a oportunidade de você ter conhecimentos, a oportunidade de você crescer como pessoa, de ser alguém melhor, a oportunidade de ter conhecimento. Uma outra dificuldade, um outro problema que eu vi muito também enquanto eu trabalhava, foi a ideia de disponibilidade de horário. Esse é uma das exigências mais recorrentes em vagas de emprego, disponibilidade de horário. Isso está implícito uma ideia simples de que não importa o horário que você tenha, não importa a vida que você tenha, não importa as responsabilidades, as habilidades, as coisas que você faz. O que importa é que você tenha a sua vida inteira voltada ao trabalho, a sua vida inteira voltada à empresa, a sua vida inteira voltado a dar lucro para o seu patrão, encher o bolso dele de dinheiro. Essa é a ideia. A preocupação central dos empresários é: queremos que pessoas trabalhem, deixem de viver, deixem de sair, deixem de aproveitar a vida para encher nossos bolsos. Para que todo ano eu troque de carro. É isso. Para que todo ano eu tenha uma férias em um lugar diferente, um estado diferente, em um país diferente, dependendo da empresa. Eles querem que você vista a camisa da empresa a qualquer custo. Ou seja, o que eu acabei de falar, não importa a sua vida esquece. A partir do momento que você está empregado aqui, que a gente te paga um salário fixo, você é uma propriedade da empresa. Então você tem que vestir a nossa camisa. Fazer de tudo possível para que a gente obtenha mais lucros. Fazer de tudo possível para que você trabalhe mais e que o patrão ganhe mais. Essa é a realidade. Essa é a principal exigência dos patrões. Eu vou falar um caso interessante. Todo patrão acredita que o que ele paga é o valor justo. Mas vocês já pesquisaram que durante uma carga horária de 8 horas de trabalho na empresa da Apple, um funcionário, em apenas 40 minutos, ele consegue aí tá tirando o próprio salário dele. 7 horas e 20 minutos de trabalho extra que ele tem dentro dessa carga horária de 8 horas é totalmente lucro da empresa. Ele consegue tirar o próprio salário em 40 minutos de produção dentro da fábrica. Tá vendo como é discrepante essa ideia? Como é algo extremamente lógico? A preocupação dos patrões é o lucro, é a obtenção de lucro cada vez maiores nessa sociedade capitalista, nessa sociedade de consumo. A regra é simples: lucro a qualquer custo. Eu critico, por um lado, o capitalismo e as ideias dos grandes empresários, mas, querendo ou não, houve muitos avanços em relação à nossa sociedade, graças ao sistema capitalista, que, ao meu ver, mesmo tendo todos esses problemas, todas essas questões, todos esses pontos negativos, ainda assim é o melhor sistema socioeconômico que a gente tem, que já experimentamos em todas as sociedades do mundo. Mas um caso que me chamou a atenção foi de um empresário, um discurso que ele fez num vídeo do YouTube, em que ele queria trazer outros empresários ao ponto de vista de que é necessário fazer com que seu sonho dê certo, a qualquer custo. Ele queria chamar atenção para isso, para que outros empresários não deixassem morrer seus sonhos de construírem as suas empresas. E isto à custa
até mesmo da saúde do próprio funcionário. Aquele empresário que estaria começando ali sua empresa e teria aquele funcionário como um amigo, muitas vezes como dito irmão, né, irmão de trabalho, que estariam ali no começo da empresa, os dois juntos, partindo para o trabalho juntos, muitas vezes os dois se sacrificando juntos, mas o sonho é do empresário, o funcionário ali, muitas vezes tendo seu salário atrasado, muitas vezes tendo seu salário emprestado pelo patrão, que nesse vídeo do YouTube esse empresário falava, que usava o salário que ele dava para o funcionário, muitas vezes para custear um café, muitas vezes para custear a gasolina, e na primeira oportunidade que ele teve, ele mandou o funcionário embora. Quando a empresa saiu de uma pequena escala e foi para uma grande escala, onde o funcionário viu que, opa, a partir de agora eu posso dar uma respirada, eu não preciso entregar 300%, porque agora tem mais gente, eu posso dividir o trabalho em outras funções, em outras pessoas, eu posso delegar funções. E o trabalho que era feito por um, agora pode ser feito por três. Mas o empresário não quer saber disso. O empresário quer saber o seguinte, opa, se no começo ele entregava 300%, ele trabalhava por 3, quando a empresa era pequena, agora que a empresa está grande e tem muito mais trabalho, por que ele diminuiu e foi para 100%? Trabalha como qualquer funcionário normal. Não, isso não pode, isso é injusto. Então, na primeira oportunidade que o empresário tiver, ele vai te mandar embora. Ele não quer saber das amizades, não quer saber dos sacrifícios que você fez, das regras que ele tem que cumprir, como salário em dia, férias em dia, os vales alimentação, vale transporte, as obrigações dele ele não quer saber. Ele quer saber daquilo que você tem que fazer pela empresa, da camisa que você tem que vestir pela empresa. E da parte do funcionário? O que o funcionário tem como perspectiva e visão disso? Essa geração Z, a nossa geração Z, tem divisão sobre o trabalho de CLT, o trabalho na escala 6x1. Uma das coisas que a gente tem visto é que possivelmente a nossa geração não vai se aposentar. Essa é uma das coisas que pegam muito na ideia das pessoas quererem trabalhar, delas estarem fugindo do emprego. É a ideia de que trabalhar na CLT não vai te garantir, talvez, uma aposentadoria. A gente está vendo aí que a cada ano a idade de aposentadoria só aumenta. Hoje para o homem é 65 anos. E a gente sabe que muitas pessoas morrem, muitos homens morrem e não se aposentam. Então será que quando eu tiver 65 anos, ou quando eu tiver uma idade um pouco mais avançada, isso não vai mudar de novo? Vai mais para cima? Uma vez que a medicina consegue fazer com que a nossa expectativa de vida aumente? É algo preocupante. Uma outra ideia é que o salário não promove um bem-estar muito bom. Não promove um bem-estar que nos deixa em paz com a gente mesmo. A gente não consegue determinadas conquistas, a gente não consegue determinadas experiências, a gente não consegue determinados bens materiais, porque o nosso salário, ou o salário do CLT, da escala 6x1, que é R$ 1.500, muitas vezes só dá para ele sobreviver. Muitas vezes só paga o aluguel, a água, a luz, a internet e já acabou. Acabou, ele não consegue guardar um dinheiro, ele não consegue planejar o futuro, ele não consegue fazer um curso para se profissionalizar, ele não consegue fazer nada. Não consegue uma viagem, não consegue tirar uma férias um pouco prolongada, ele não consegue nada. Então ele vive em função daquele emprego, de sobreviver sempre. Todo mês está ali sobrevivendo com aquele salário. E essa é uma questão, uma preocupação que a gente da geração Z tem. Ué, eu vou trabalhar só pelo dinheiro? Só para sobreviver? Eu vou deixar a minha vida, assim como meu pai fez, assim como meu avô fez, para trabalhar, para dar lucro para o patrão, que vai estar todo ano ali trocando de carro, enquanto eu vou estar andando de trem, me matando para juntar o dinheiro para comprar uma bicicleta. A geração Z, os jovens, já perceberam, na escala 6x1, na escala de trabalho hoje, a maior parte do dia do funcionário é da empresa. Vira propriedade da empresa. Muita gente trabalha em 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia, faz plantão, cobre folga, cobre falta, e muitas vezes esses horários a mais não são recompensados.
não são pagos em dinheiro, né? A partir do momento que inventaram a porcaria do banco de horas, a partir do momento que inventaram a porcaria do banco de horas, já era, morreu o dinheiro extra que o funcionário fazia. Porque agora, em vez de você ser pago em dinheiro, você paga em horas. Então, quer dizer, quando vai tirar do funcionário, vai descontar do funcionário, desconta em dinheiro. Aí, na hora de pagar, quem pagar em horas. Aí, o funcionário que já não tem dinheiro para nada, recebe ali, às vezes, 2, 3 dias de folga e fica em casa, olhando para o teto. E a geração Z já está vendo isso. Já está percebendo que isso não é um estilo de vida saudável. Isso é um estilo de vida que ninguém quer. Porque hoje você com R$ 1.500, você não compra uma casa, que hoje as casas estão aí, R$ 100.000 é a casa mais lixo que você encontra na favela. R$ 100.000 é uma casa porcaria. Aí 70, R$ 80.000, um carro básico, que não tem nada. Você vai pegar uma moto para 20 mil, terreno 50 mil, e você aí ganhando R$ 1.500. Enquanto seu pai, seu avô, com 10, 20 mil, comprava uma casa. Comprava um terreno, comprava um carro. Entendeu? É por isso que a geração Z não quer trabalhar no CLT. Está buscando outras formas de obter renda para si próprio. Porque é muito melhor trabalhar para você e ganhar R$ 1.000, R$ 2.000, na horário que você quer, trabalhando do jeito que você quer, sem ouvir reclamação, sem ouvir buchicho, sem ouvir barulho, sem ouvir crítica, do que estar trabalhando para outra pessoa. E a gente vê que a empresa ela não veste a camisa do funcionário. A empresa não está nem aí se você está doente. A empresa não está nem aí se você tem problemas na família, se você está com problemas pessoais, se você está com dor, se você não está assistindo bem. A empresa não quer saber disso. O patrão quer saber que você trabalhe no seu horário e, se puder, fique até sem almoçar. Fique até sem almoçar, sem jantar e fique a mais. Bata o ponto e fique a mais. É isso que muitos empresários querem. E é isso que eu vi muitas vezes, inclusive nos trabalhos que eu tive. Para a empresa, para toda empresa, o funcionário é descartável. Para toda empresa, o funcionário é número. Ele pode ser substituído por outro rapidinho. Isso, até uns 5 anos atrás, era verdade. Hoje, com falta de mão de obra, os empresários viram que sem funcionário não existe empresa. Que sem funcionário, os sonhos deles morrem. Porque o empresário não tem como dar conta de todas as funções. O empresário não dá conta de trabalhar em tudo ao mesmo tempo. Então, sem um funcionário, não existe empresa. E isso muitos empresários estão vendo. Eu vou contar um caso meu, uma coisa que aconteceu comigo. Que foi quando eu trabalhava numa empresa. Recebia 1.000 e tantos, menos de R$ 1.200, que era quando o salário ainda era 1.080. Era 1.080 o salário ainda. E eu consegui tirar uma moto e comecei a trabalhar por fora do horário da empresa com entregas. Eu trabalhava 3 vezes na semana. Só que o que eu estava fazendo nos dias da sexta, sábado e domingo, no mês, já estava sendo muito maior do que o que eu ganhava no mês nessa empresa. E aí descobriram que eu estava fazendo isso. Que eu estava fazendo esse trabalho por fora e tirando a mais do que eu já estava tirando na empresa. Um belo dia me chega meu supervisor e fala o seguinte, me dá um ultimato. Ó a ideia. Fala assim, ó, tô sabendo que você está fazendo tal coisa. Eu percebi porque você já não estava trabalhando do jeito que você trabalhava. Antes você trabalhava de tal jeito, com empolgação, com motivação, mas por que que isso mudou? Veio aqui, ó, para falar. Veio aqui para falar, mas eu me segurei. Primeiro, me prometeram um monte de coisa e não cumpriram. E isso muitas empresas fazem, de prometer coisas para o funcionário. Promoção, salário, folga e não cumprirem. Me prometeram um monte de coisa durante um tempo que eu fiquei. Não só para mim, como para outras pessoas. E isso foi um dos motivos que me fizeram sair dessa empresa. Promessas, mentiras, muita gente babando o ovo de chefe, muitos líderes que eram promovidos sem conhecimento de nada, não sabiam fazer nada, não sabiam nem falar com o cliente. Muitos líderes são promovidos desse jeito porque são amigos dos outros líderes, e são amigos de supervisor e ficam aquela bola.
Aquele grupinho ali, aquela panelinha de muitos que não sabem porcaria nenhuma, entendeu? Não sabem porcaria nenhuma. E você como funcionário que se mata, está ali direto, põe a mão na massa, fala com o cliente, é deixado de lado. Por quê? Porque você é só um número. Você sai e eles arrumam outro. É simples assim. E uma das coisas que eu vi também foi o caso do Burger King. Eu acho que vocês já chegaram a ver isso. Do funcionário que ele ficou 10 anos no Burger King sem faltar. O cara deixou de estar com a família, o cara deixou de fazer viagem, o cara deixou de se profissionalizar, o cara deixou de ter experiências, de estar com amigos, deixou de dormir bem, deixou de comer bem, em prol do quê? De uma perspectiva futura de que seria reconhecido pela empresa. Sabe qual foi o reconhecimento que ele teve? Ele ganhou um copo do líder. Um copo por 10 anos de trabalho sem falta e sem atestado. Isso é justo? Aí eu pergunto para o empresário, para todos os empresários que estão vendo, isso é justo para o funcionário? É isso que vocês querem ou que vocês sonhariam se fossem funcionários? Aí fica a pergunta para vocês que são empresários. Vocês, como funcionários, aceitariam receber o valor que vocês pagam e trabalhar nas condições precárias no serviço sem ar-condicionado, como teve o caso da Renner, né, que ele expôs que não tinha ar-condicionado, que não podia ir no banheiro, não podia tomar café, não podia tomar uma água. Como a gente também vê em Burger Kings, em McDonald's, onde ficam pessoas no quiosque que não podem ir no banheiro. E teve um caso de um atendente de um quiosque de sobremesa, de sorvete do McDonald's, que por não poder ir no banheiro, ele urinou na calça. E levou uma suspensão por ter saído para ir ao banheiro. Aí você acha, vem cá. Aí você acha que o jovem vai querer uma coisa dessa? Uma humilhação dessa? De viver uma vida porcaria dessa? Para receber uma mesquinhez dessa? Ninguém quer isso. É por isso que os empresários estão sofrendo com mão de obra. Eu sei que os impostos, os encargos trabalhistas são altos, mas fica difícil, né? Só por um lado só exigência, 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 e o funcionário, ó, é isso. Vocês não vão ter mão de obra mesmo. É por isso que a geração que cresceu com a internet, que cresceu com as redes sociais, deixou de lado essa ideia de trabalho para buscar satisfação pessoal, fazer aquilo que gosta. Porque se eu vou viver uma vida porcaria, então que eu faça o que eu gosto. Que eu busque o meu sonho, já que eu não vou viver bem mesmo. Então que pelo menos eu arrisque, vai que dá certo de acontecer isso. Vai que dá certo de eu conseguir. Então, um dos pontos que eu levanto aqui é o seguinte: as condições precárias de emprego que a gente recebe. Muitas vezes sem produto, muitas vezes sem instrumentos, muitas vezes sem equipamentos de segurança, com relacionamentos tóxicos dentro da própria empresa, porque muitas pessoas com cargos acima do seu querem te humilhar na frente de outras pessoas, na frente de outros clientes, na frente de gerentes de lojas. É complicado. É algo que tem que ser pensado em conta em relação ao funcionário. Por que os funcionários estão abandonando o emprego? Porque hoje, todo lugar que eu ando, hoje, através do meu trabalho, que hoje eu trabalho com entregas, então eu ando São Paulo inteiro e eu vejo muitos lugares com a vaga de emprego, mas ninguém quer. Ninguém quer, porque quem quer trabalhar com outra pessoa? Tem muitos funcionários que já tiveram aí 5, 6 dias na carteira e todos foram iguais. Todos foram uma porcaria. Você vê, por exemplo, muitos subempregos onde você não tem perspectiva de melhora de vida, como caixa de supermercado, como o próprio motoboy, né? Como lixeiro, como atendente em supermercado, atendente de loja, balconista, recepcionista. Ninguém quer. Ninguém quer. E vai ter cada vez mais falta disso daí. Porque é uma vida insalubre. É uma vida que ninguém quer. Por último,
sobre a perspectiva do funcionário, eu queria falar sobre o desvio de função. Muito empresário faz desvio de função do funcionário. E eles acreditam que isso está certo. Pegam uma pessoa, contratam como se fosse para atender, e essa pessoa tem que atender, tem que jogar lixo, tem que falar com o cliente, tem que ligar para não sei quem, e falar com o gerente, e que não sei o que, e tem que reabastecer, pegar estoque, conferir estoque. Eu, quando trabalhei na CLT, na empresa que eu fiquei durante 3 anos, isso acontecia. A gente descarregava caminhão, fazia contagem de mercadoria, fazia contagem de estoque, arrumava estoque, limpava não sei o que, tirava a banca, falava com o cliente, vendia e a gente recebia como que? Como que? Como um colaborador normal, um funcionário normal, entendeu? Esse é um problema. Esse é um dos tantos problemas apontados no vídeo, nisso que eu estou te falando. Por que a geração Z está correndo do trabalho? É por isso, porque o trabalho não está mais dignificando a nossa vida, não está mais dando sentido à nossa existência, esse trabalho de hoje. A escala 6x1 e o trabalho do jeito que está sendo feito hoje, eles não estão refletindo mais a realidade, essa realidade de mudança. E a faculdade é um exemplo disso. Você tem, por exemplo, faculdades que a grade é ultrapassada, que o ensino é defasado, que as faculdades se importam muito mais com a quantidade de alunos do que a qualidade de ensino. Né? Você tem aí falta de procura, falta de demanda desses formados. Então você tem muitos formados na praça para poucos trabalhos, para pouca demanda. Você tem, por exemplo, engenheiros que não sabem nada de engenharia, professores que não sabem ensinar, muitos que já estão formados trabalhando aí de entregadores, trabalhando em Uber, por quê? Porque não tem mão de obra. E muitos que estão formados não sabem fazer porcaria nenhuma. Não sabem exercer a função, porque a faculdade, ela privilegia o teórico, privilegia a teoria, o escrito, o pensamento. Mas quando vai para a prática, nesse mundo contemporâneo, nesse mundo que está toda hora em mudança, toda hora em transformação, aquele conhecimento já não serve mais. Aquele conhecimento de ontem, hoje, já não se aplica mais. Já não é mais usado. E as faculdades não estão acompanhando isso. Então, esse ciclo de viver na escola, para ir para a faculdade, ter um estágio, arrumar um emprego e viver a vida até se aposentar com 65 anos, já não está sendo mais buscado pelas pessoas. Já não está sendo visto como um modelo de vida, como um paradigma ou como um referencial de vida para ninguém. Esse modelo já foi e as empresas não estão acompanhando essas mudanças. Então eu acho que sim, a geração Z pode ser considerada como uma geração neném, porque não vê sentido em estudar para não poder aplicar, de trabalhar e não ter vida. Então é necessário que haja, assim como houve com a tecnologia, transformações e adaptações, no mundo do trabalho e dos negócios também. Porque as empresas lidam com pessoas. E pessoas são complexas. As pessoas têm seus desejos, as pessoas querem as suas conquistas, as pessoas têm seus objetivos, suas preocupações, seus problemas familiares, seus problemas pessoais. Então isso tem que ser conciliado. Como eu vou dar qualidade de vida para o funcionário e querer que esse funcionário promova um trabalho digno que me dê lucro como empresário? É necessário que haja uma conversação. É necessário que haja uma troca de ideias justa, tanto para o funcionário quanto para o empresário. E eu, como defensor do capitalismo, eu defendo que haja uma intervenção mínima do Estado nisso. Uma intervenção, claro, para garantir os direitos do funcionário. Mas em relação a impostos e a encargos, isso teria que ser tirado do empresário, para que ele possa dar um salário muito maior para o funcionário. Um salário que acompanhe o resultado dele, a produção na linha de montagem, a produção na fábrica dele. Porque se você tem um funcionário que te custa o dobro porque metade é o salário dele e praticamente a outra metade é imposto, você não vai receber bem mesmo. E você tem cada vez mais iniciativas do governo para reprimir tentativas dos empresários de estarem conseguindo dar dinheiro ou promover
um salário melhor para o funcionário, porque o governo não está ganhando nada em cima. Então é necessário que haja essa conversa, esse diálogo, essa busca por uma solução, porque senão a nossa geração, inclusive eu mesmo, CLT nunca mais. Eu mesmo não quero para nem para o meu pior inimigo. Então a conversa de hoje foi sobre isso. Eu sei que o vídeo ficou meio longo, né? Mas caso te interesse e você vê que o conteúdo foi bom, dá o like, comenta sobre o seu ponto de vista, se inscreve no canal e falou!